Tudo bom, pessoal? Vamos para os estudos de termodinâmica, assunto da nossa física térmica muito importante, as relações entre calor e trabalho, as máquinas térmicas e derivados. Show? Vem comigo então, porque tu vais curtir este assunto. Então, como eu te falei, na termodinâmica, já que a gente já conversou sobre calor, aquela energia térmica que flui entre corpos em temperaturas diferentes, uma forma de energia, né, pessoal? E a gente também já conceituou trabalho, que está relacionado com a energia mecânica. É interessante aqui, então, que a gente analise essas relações entre calor e trabalho. No exemplo, eu coloquei para ti um pistão e este pistão da figura mostrado para vocês o que acontece nessa relação entre o calor recebido e a transformação deste calor em energia mecânica que vai servir para movimentar um êmbolo. Tudo bem, pessoal? Bacana essa animação, porque tu tens aqui um panorama do que acontece na termodinâmica e o que nós vamos trabalhar aqui nesse capítulo bem legal da física. Então, quando a gente falar em termodinâmica, pessoal, lembra, anota aí, relação entre calor e trabalho. Esse trabalho, galera, vai estar relacionado, tá, com a energia mecânica. Isso aqui é bem interessante de tu anotar aí também, tá? Essa energia mecânica que acaba por ser transformada a partir, né, galera, desta energia térmica. Fechou? Então, essas relações aqui de energia térmica com energia mecânica são justamente os pontos-chave aqui da termodinâmica. Belezinha? Então tá, serve essa animação aí como um ponto de partida para a gente começar a conversar sobre esses aspectos. Bem, no teu material tens estas duas figuras, estes dois êmbolos aqui, né, móveis, aqui com uma haste, e dentro desses recipientes eu coloquei um certo gás aqui e um certo gás no outro. O que tu podes então evidenciar destas figuras? O que tu pode tirar dessas figuras de interessante para a tua análise? Vejam vocês que o êmbolo, ele pode se mover livremente, né? Então eu posso ter o gás ocupando maior volume ou eu posso ter o gás ocupando um menor volume. E claro, né, que isto acontecendo, pessoal, vão alterar algumas grandezas ali, as variáveis de estado do nosso gás, pressão, volume, temperatura, né, com as quais a gente já trabalhou lá no estudo dos gases. Show, bacana? Mas o que eu quero aqui, num primeiro momento, te mostrar dessa figura bem interessante aqui. Pessoal, vamos supor que este êmbolo aqui, tá, de alguma maneira, ele subiu. Como vocês podem ver, eu tenho aqui ele mais acima do que nessa figura. Então, se porventura, pessoal, este êmbolo subir, se houver movimento do êmbolo para cima, de maneira simplificada e pensando física, para que isso fique um pouco mais acessível para ti, né? O que acontece quando esse êmbolo sobe? Eu chamo isso de expansão do gás, tá? Então vamos anotar aqui, ó, expansão do gás. Viu que legal? Que fácil. O gás, portanto, pessoal, ele aumenta o volume, né? Ele aumenta o volume, ele ocupa mais daquele recipiente.
Isso pode ter acontecido, pessoal, com um agente externo aqui, né, que pode ter erguido esse êmbolo, ou pode ter também entrado calor aqui, né, nesse meu sistema, e este calor, então, promover aqui a agitação das moléculas e, consequentemente, a expansão do gás. Tá legal? Então, a expansão do gás é um aumento de volume. Quando isso acontecer, pessoal, nós vamos dizer aqui, neste processo do gás, então, que tem aqui, né, galera, uma força média, né, das moléculas que estão aqui, ó, atuando desta maneira. Claro que, né, a força atua aqui em todas as direções, mas eu quero que especificamente e de forma simplificada, tu pense que essa força atua na área do êmbolo para cima. Então, nota que se a minha expansão do gás vai movimentar o meu êmbolo também para cima, né? Vocês vejam que esse seria o meu deslocamento do êmbolo. Dada essa força média aqui, né, galera, que as moléculas fazem ali na área do êmbolo, né? Isso. Tu te lembra que é a pressão que as moléculas exercem no êmbolo, né? Quando isso acontecer, seja porque entrou o calor ou que o agente externo fez o puxão para cima, de maneira simplificada, tu tens que pensar que houve uma expansão do gás. Ele aumentou o seu volume. Então aqui nós vamos dizer, pessoal, neste e nesta situação, que o gás, nesse caso, o gás, ele realiza trabalho. Tá legal? O gás realiza trabalho. Fechou? Esse trabalho, que eu posso chamar de W ou de tal, depende, tá? Então eu vou colocar aqui para ti que nós, no nosso estudo, podemos encontrar o trabalho com o símbolo W, né? Ou então pelo símbolo tal, que é bem comum de aparecer em provas. Ok, então, galera, nessa situação de expansão do gás, seja pelo gás estar recebendo energia térmica aqui de um agente, né? Ou se eu então puxar o êmbolo para cima, expansão do gás, aumenta o volume, o gás realiza trabalho. E eu quero que tu anote, então, que esse trabalho, ele é, muitas vezes, a prova chama realizado pelo gás. Isso é bem importante distinguir. Ora, esse trabalho é realizado pelo gás, sendo, portanto, vou usar o tal aqui, um trabalho positivo, maior do que zero. Deu para entender? Veja que a força média que as moléculas exercem na parede do êmbolo é a favor do deslocamento, o que me dá um trabalho positivo. Show? Bacana. Se porventura, olhem a segunda figura, né? Um agente externo aqui promover, galera, né, um deslocamento do êmbolo para baixo. Então, notem aqui, ó, que o meu deslocamento do êmbolo agora está indo para baixo. Muito bem. Nunca esquecendo que a força média, né, galera, das moléculas aqui, ela está sempre para cima, contrária a quem? Aquela área do êmbolo. Então, nesse caso, eu estou contra essa força média. Aqui eu estava a favor, né? Muito bem, agora aqui eu estou contra. Então aqui, pessoal, vai acontecer o que chamamos de compressão do gás, né? Tá? Aqui nós tínhamos a expansão do gás, aqui nós temos a compressão do gás, super importante. Estamos comprimindo, diminuindo o volume, vamos colocar aqui então, diminui, como já estudamos, né? O volume, né? Ele ocupa um espaço menor, tá? E neste caso, né? Neste caso da compressão, por exemplo,
dada essa força aqui, né, nesta areazinha de êmbolo aqui, né, nós vamos então ter uma situação onde o gás, vem aqui e anota comigo, onde o gás, ele recebe o quê? O trabalho. Olha que importante, né? Ele recebe trabalho, pessoal. Ao contrário, aqui ele realiza trabalho, né? Então, muitas provas gostam de colocar que aqui o trabalho é pelo gás, é realizado pelo gás. Mas aqui, galera, esse trabalho ele é sobre o gás. O gás sofre esse trabalho, né? Isso aqui também tu vai encontrar muito em provas. E aí, nós poderíamos deduzir, mas não vem ao caso aqui no nosso estudo, né? Já que esse deslocamento do êmbolo é contra a força média, né? Nós vamos ter aqui um trabalho, que eu estou usando a letra tal, menor do que zero. Tudo bem? Então, ao passo que aqui nós vamos ter uma variação de volume, pessoal, maior do que zero, aqui nós vamos ter uma variação de volume menor do que zero. Show? Bacana! Então, essa ideia inicial, galera, é para que justamente tu veja que quando houver variação de volume, vai ter trabalho. Então, uma variação de volume positiva implica num trabalho positivo. E uma variação de volume negativo implica num trabalho negativo. Agora, tende a haver a variação de volume para que tenha trabalho no processo. E muito importante nesse início de processo do estudo da termodinâmica, eu quero que tu anote uma coisa. Aqui, pessoal, nessa situação, vou colocar aqui para ti, ó, a tendência do gás. Veja bem, a tendência do gás, eu não disse que vai acontecer, não é? Isso aqui é super importante, hein, galera? A tendência do gás, 2 pontos. Ora, se eu vou expandir, pessoal, eu vou aumentar o volume, né? A tendência do gás nesse processo aqui, ainda que ele esteja recebendo calor, né, ou que eu puxe aqui, a tendência do gás aqui na expansão é resfriar. Veja, não significa que vá resfriar, é a tendência. E aqui, pessoal, a tendência do gás qual é? Na compressão, porque nós vamos ter que tomar cuidado com isso. Eu estou colocando a tendência do gás quando eu comprimo este gás, né? A tendência, em termos de colisões moleculares, né, é de aquecer. Mas isso, pessoal, é uma tendência. Pode ser que não aconteça, tá? Então, super importante tu destacar. Olha aqui, ó, na expansão a tendência é resfriar, certo? E na compressão a tendência é aquecer. Tudo bem? Super importante tu distinguir. Eu estou saindo da lousa para que tu faça essas primeiras anotações. Então, qual é o grau de importância dessa primeira tela? Galera, é entender que existe uma relação entre calor e trabalho, entre energia térmica, não é verdade? E energia mecânica, movimento do êmbolo, tá? E eu preciso distinguir, queridos, duas situações. Expansão do gás é um trabalho realizado pelo gás, seja porque ele recebeu calor, né? Ou seja porque eu puxei o êmbolo para cima. E nisso há variação de volume positiva, trabalho realizado pelo gás, quando eu tiver aqui calor injetado ali, né, pessoal? Tá? E aí, então, a tendência é de resfriar. Ao passo que, se eu comprimir,
esse sistema, né, eu vou estar diminuindo o volume do gás ali aprisionado, né, a minha variação de volume é negativa, o meu trabalho é negativo e a tendência do gás é de aquecer. Agora, claro que estes aqui tu vai aos poucos te familiarizando, mas tu não pode esquecer. Gás realizou o trabalho, trabalho positivo. Gás recebeu o trabalho, trabalho negativo. Isso é importante, tá? Isso é muito importante, galera. Tens de saber isso aqui, tá? Porque eles gostam de colocar isso na prova para que tu entendas o sinal do trabalho que tu vais usar nas equações, tá? Mas, professor, como é que eu vou memorizar esse trabalho positivo e esse trabalho negativo? Veja como é legal de tu entender que a força média, é claro que as moléculas estão fazendo força em todas as direções e todos os sentidos, mas a força média das moléculas, pessoal, é para cima e contra a área do êmbolo, tá? Então, se eu obtiver um deslocamento a favor dessa força média, trabalho positivo. Se eu obtiver um deslocamento, como eu te mostrei aqui, né? O êmbolo desceu, vocês estão vendo aqui, né? Contrária a essa força média, o meu trabalho é negativo. Show de bola? Anota essa introdução, super relevante isso na hora de tu definir trabalho positivo e trabalho negativo, ok? Muito bem. Sem sombra de dúvida, tendência do gás resfriar, tendência do gás a aquecer. Mas, professor, como é que ele pode ganhar calor aqui e resfriar, né? Calma que a gente vai ver isso aí daqui a pouco, né? Eu posso puxar aqui o êmbolo para cima, né? E aí a tendência da molécula em batendo menos é de resfriar o gás. Mas calma que a gente já vai detalhar isso aqui. Pessoal, entendido quando que o gás realiza trabalho e quando que o gás recebe trabalho. Show? Realiza trabalho, ele pode realizar a partir do calor que está entrando aqui, né? Pode entrar calor aqui, sem sombra de dúvida, para que ele então expanda. Enquanto que aqui, veja, quando eu comprimo, pode produzir calor, né? Pode que as moléculas, então, se a tendência do gás é aquecer, produzir. E aí essa relação se torna interessante, né? A relação entre calor, né, e trabalho, não é verdade? Então ela fica bem evidente aqui nestes exemplos que eu estou te mostrando. Tá legal? Tá bacana? Tudo tranquilo? Então distingue isso, aprende essa questão da força média, do deslocamento, que vai ser bem legal na hora da prova, tá? Saindo da lousa, copia. Beleza? Então aqui, vamos para a lei zero da termodinâmica, né? Uma lei aí que norteia os nossos estudos da física térmica, né? Pessoal, corpo A, B e C. E corpo A e B em contato um com o outro, situação A, situação B. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, o que é equilíbrio térmico? Quando as temperaturas são iguais, quando o grau de agitação molecular é o mesmo, seja para um corpo ou para o outro. Quando a energia cinética média é a mesma. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, né? Se os dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, se A está na mesma temperatura de C e B está na mesma temperatura de C, é conveniente pensar que A está na mesma temperatura de B. Essa é a lei zero da termodinâmica, que envolve aqui, pessoal, a questão do equilíbrio térmico. Show? Bacana! Nós já conversamos em outras aulas sobre a energia interna, né? Que envolve energia cinética, a energia de movimento das moléculas, né, pessoal? A energia de movimento daquelas moléculas, né? Bem como a gente falou também da energia potencial das moléculas, né?
Mas essa energia interna é constituída da energia cinética total de todas as moléculas. Então, quanto maior o número de moléculas, né, mais velocidade delas, maior será a energia interna. E a energia interna depende, olha que a gente já falou disso, quantidade do gás, temperatura absoluta, marca aí, né? Isso aqui é legal, né? Da sua temperatura absoluta, que é aquela medida em Kelvin, né? E do número de mols, né, pessoal? Tá? O número de mols, o número de moléculas que compõem esse gás aí. Então, isso aqui, de novo, muito importante, aparecendo para nós aqui, né? Os fatores que envolvem a energia interna, mas a gente já conversou sobre isso, tá? Leva pronto. Então, galera, lei zero da termodinâmica, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, A, mesma temperatura de C, show, e B, mesma temperatura de C, posso concluir que A e B têm a mesma temperatura. Show? Bacana, é fácil, tá? É conceito, cai, professor, muito, tá legal? Importante, pessoal, para gases que a gente chama de gases perfeitos, né? O nosso gás ideal, showzinho, e monoatômicos, a energia interna pode ser calculada, eu nunca costumo ver isso muito em prova, mas 3 meios de nRT. Então vejam vocês, tá? Gases monoatômicos, é raro de ele te pedir o cálculo disso. Calcule a energia interna a partir do número de mols, da constante universal dos gases e da temperatura em Kelvin. É raro. Mas se pedir, 3 meios de nRT. Mas, professor, dessa expressão, o que eu precisaria levar, professor, dessa expressão? Ah, é legal tu levar que, como esse fator NR ele é um fator constante, né? A minha energia interna é diretamente proporcional a quem? A minha temperatura absoluta. Já falamos nisso, tá? Bacana? Então aqui, ó, a minha energia interna, ela é diretamente proporcional à minha temperatura absoluta. Matei? Show! Agora, para diatômicos, mais difícil de aparecer, a energia interna se resume na energia cinética de translação das moléculas, e aí 5 meios de nRT. Mesma lógica, tá? Isso aqui é o que mais aparece, não te preocupa muito com essa jogada aqui, porque é de boa, tá? Leva essa para a tua prova. Professor, será que eu preciso calcular? Bom, se precisar calcular, o que é muito raro de aparecer, N é o número de mols, R é a constante de Rydberg, aquele 0,082 ou 8,31, ele vai te dar, só não esquece que essa temperatura é a temperatura absoluta. Mas, galera, essa relação é a relação mais especial aí, tá? Isso tu tem no teu material, eu só coloco aí para que tu visualize, né, uma vez na vida, a diferença da energia interna para gases monoatômicos e gases diatômicos. Show de bola! E aqui, galera, a energia interna, de novo frisando isso para ti, tá? Vai depender da temperatura, que é a lei de Joule, temperatura absoluta, tá? Isso é muito especial de a gente frisar, levar pronto, porque se o gás é ideal, o gás é perfeito, lembra? Ele não vai ter na sua estrutura lá a preocupação com a ligação. Não vai ter força elétrica que interfira nesse gás perfeito, no gás ideal. Então, se ele é um gás perfeito, só me importa para a análise da energia interna o quê? A temperatura absoluta. Fechado? A energia cinética do gás. Tudo bem? Queridos, então aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu já tenho o primeiro ponto importante, que eu posso escrever variação de energia interna é 3 meios de NR delta T, para que tu visualize então que a variação de energia interna
Depende da variação da temperatura absoluta. Muito bom, né? Só haverá variação na energia interna se houver uma variação de temperatura absoluta. E aí, se a minha temperatura absoluta aumentar em relação àquele gás lá, né, eu vou ter um ΔU positivo. O URGS já cobrou isso, né? Se a minha temperatura absoluta em Kelvin, vamos colocar aqui, pessoal, essa temperatura é absoluta. Ela é medida em Kelvin. Se diminuir, vai diminuir o meu U e a minha variação será negativa. Mas se não houver variação na temperatura absoluta do gás, galera, se não houver variação na temperatura absoluta do gás, galera, aí nós vamos ter ΔU igual a zero. Já te antecipando isso aí, tá? Ah, mas prof, se eu não precisar calcular, eu posso pensar em Celsius? Claro, se tu não precisar calcular, tu pode pensar em Celsius. Mas o ideal é que a gente sempre pense nessa temperatura como a temperatura absoluta, né? Já vi questões onde ele botava que dobrava a temperatura em Celsius e dizia que isso dobrava, né? A temperatura em Kelvin não, né? Dobrar em Celsius, cuidado, não é dobrar em Kelvin, tá certo? Muito cuidado com isso aí, tá? Porque se tiver de 20 graus Celsius para 40, não é 2 vezes em Celsius e em Kelvin a mesma relação, tá? Show de bola! E aqui, agora é o ponto crucial da coisa. Como é que eu posso aquecer um gás, pessoal? Eu posso aquecer o gás, lá no início da nossa aula, nós mostramos aquele êmbolo. Lembra aquele êmbolo móvel, né? Eu posso aquecer o gás fornecendo energia. Mas como? Como é que eu posso fornecer energia? Ou fornecendo calor, né? O gás em contato com um corpo mais quente ou com uma chama de um bico de Bunsen, né? Ou fornecendo energia mecânica, que é o meio comprimindo o gás. Duas situações de eu interagir com o gás, galerinha, e promover um aquecimento. Ou fornecendo diretamente calor, colocando foguinho no gás, né? Colocando ele em contato com um bico de Bunsen, por exemplo, ou eu pegando e comprimindo o meio externo, realizando energia mecânica do gás, tá? Essas são as duas possibilidades de eu aquecer o gás. Agora, como é que eu posso resfriar o gás? Da mesma forma, retirando energia. Ou retirando calor, imaginem aquele êmbolo em contato com um corpo mais frio, com uma pedra de gelo, por exemplo, ali embaixo do êmbolo. Ou, lembra que eu te mostrei? Retirando energia mecânica. Eu puxando aquele êmbolo para cima. Então eu posso resfriar o gás dessa maneira. Vamos retomar? Vamos retomar. Como é que eu posso aquecer o gás? Fornecendo energia de duas maneiras. Ou através de calor ou através de trabalho. Muito bom. Põe trabalho aqui, tá? Como é que eu posso aquecer o gás? Fornecendo energia, ou através de calor, ou através de trabalho. Como é que eu posso resfriar o gás? Vem cá, como é que eu posso resfriar o gás? Retirando energia, ou retirando calor, ou retirando trabalho. Bom, viu? Então eu posso ter essas duas ideias aqui para mexer no gás. Legal, galera? Muito bem, tá? E agora, reduzamos um pouco a velocidade, porque nós vamos falar dessa transformação, que é o trabalho, pessoal, sob pressão constante. Então, veja bem, nós vamos querer pensar em trabalho, certo? Mas nós vamos pensar em trabalho sob pressão constante, ok? É o chamado trabalho isobárico. Pensa bem, lembra do êmbolo que tinha um gás ali aprisionado? Ou eu vou expandir esse êmbolo, ou eu vou comprimir esse êmbolo
mas de modo que o grau de colisão molecular não aumente nem diminua. Então veja bem, eu vou mexer no volume, galera. Quando tem trabalho, isso é muito especial, né? Quando tem trabalho, bota aí, tem variação de volume, né? Vai ter energia mecânica no processo. Mas, meu querido aluno, eu vou mexer nesse gás, eu vou querer ali envolver a questão do trabalho sem que mexa na pressão. Mas, professor, eu não lembro o que era pressão, professor. Pressão estava relacionado, pessoal, com o número de colisões. Lembra disso? Tá? Então, essa aqui é a mais difícil. Eu preciso mexer no êmbolo, mas manter o número de colisões do gás. Então, vamos ler, num processo isobárico poderá acontecer troca de energia tanto em forma de calor como em forma de trabalho. Show, nós já entendemos isso. As funções de estado V e T podem variar, claro, pode variar o volume e a temperatura. Não pode variar é a pressão, tá? Para que nós mantenhamos o número de colisões constante, mas tende a haver variação de volume no processo, tá? Por exemplo, absorve calor e recebe trabalho do ambiente. Absorve calor e recebe trabalho do ambiente. E acontece um aumento de volume sem que aconteça a variação de pressão. Mas olha só, meus amiguinhos, vai ter variação de energia interna. Isso aqui é importante. Vai ter variação de energia interna. Por quê, hein? Porque se mexeu na temperatura, vai acarretar uma mudança na energia interna. Tá legal? Beleza? Tá. Pessoal, eu quero agora, já que eu entendi o processo, trabalho, eu vou mexer no êmbolo, o êmbolo vai baixar ou o êmbolo vai subir, né? Vou mexer no volume e na temperatura daquele gás, mas eu preciso manter o número de colisões inalterado. Isso é chamado trabalho isobárico. Show? Olhem para esse gráfico de pressão por volume e olhem para este gráfico de pressão por volume. Galera, qual é a diferença entre estes dois gráficos? Olha aí e diz para mim, o que chama a tua atenção nestes dois gráficos? Claro, né? Aqui a pressão está constante, mas está aumentando o volume. Então, isso aqui é uma expansão. Tu concorda comigo? Está acontecendo uma expansão. O volume do gás está aumentando de V1 para V2. Já aqui, como tu bem pode ver, está acontecendo uma compressão, né? Mas como assim, professor? Uma compressão, como é que eu sei disso? O volume era aqui, grande, e passou para cá, a seta indicativa, mantendo a pressão constante. Então, quer dizer que nós poderíamos dizer que isso aqui é uma expansão isobárica. Tu concorda comigo? Claro, prof. E isso aqui é uma compressão isobárica. Claro, prof. Tá tudo legal aí, tô entendendo. Show? Galera, primeira coisa que eu quero te apresentar, veja que tem uma dupla seta aqui, ó, é que sempre que tu vires um gráfico de pressão por volume, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, todo gráfico, pressão por volume tem a área definida,
vamos anotar isso? Como sendo numericamente igual a quem, gente? Igual ao trabalho, tá? Então, claro, tem que absorver isso aqui, porque se tu enxergares um gráfico de pressão por volume, qualquer que seja a curva, todo o gráfico de pressão por volume tem a área definida, vou aqui sublinhar, a área definida como sendo igual ao trabalho, tá certo, pessoal? Mas cuida, esta área aqui, ó, pessoal, é uma área de uma expansão. E esta área definida aqui é uma área de uma compressão. Então, tu não deve esquecer, por favor, que aqui, ó, o trabalho, ele é positivo. Ele é realizado pelo gás, né? E aqui, quando tu calculares a área, tu viu que eu falei? O número é o trabalho. Cuida com o sinal. Aqui o meu trabalho será negativo, será sobre o gás. Tá legal? Veja que eu estou mudando o volume e, consequentemente, a temperatura. Tá? Isso é muito importante mesmo. Então, essa propriedade gráfica é a primeira coisa que eu quero que tu anote aí do gráfico PV. Show, né? Legal. Agora aqui nós temos duas tabelinhas para serem preenchidas, tá? A tabelinha do gráfico primeiro, da expansão isobárica, e o gráfico segundo da compressão isobárica. Muito bem. O que eu quero, pessoal, aqui que nós façamos juntos? Olha bem, aqui na expansão isobárica, né, a variação de volume ela é maior do que zero. Muito bem. Lembra que lá no início do nosso estudo a gente já anotou isso aí. Bacana? A gente já sabe aqui que o trabalho ele também é maior do que zero. Show de bola! Ora, isso aqui, para ter acontecido, pessoal, deve ter entrado calor no gás. Lembra o êmbolo? Tem que ter foguinho embaixo para ele poder expandir, né? Então, quer dizer, pessoal, que aqui, ó, a minha quantidade de calor também é maior do que zero. Entra calor no sistema. Ora, se a minha quantidade de calor é maior do que zero, o meu delta T também é maior do que zero. E o meu delta U também é maior do que zero, certo? Mas pensa agora vem o pulo de gato aqui, a parte mais importante. Está entrando calor no sistema. Pensa comigo, está entrando calor no sistema. Qual é a tendência do gás? Quando entra calor, quando eu ponho o gás em contato com uma chaminha, qual é a tendência? Não é de aquecer? Muito bem. Mas, pessoal, eu não quero que ele aumente o grau de colisão. Então, o que eu devo fazer para manter o grau de colisão constante? Hein? O que eu devo fazer? Eu devo fazer o que, pessoal? Eu estou aqui fazendo uma expansão. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que retirar calor à medida em que ele expande, né? Porque eu tenho que retirar essa energia. Então, cuidado, pessoal, cuidado. Perdão, eu tenho que colocar calor, desculpa. Eu tenho que colocar calor para que ele não aqueça mais do que a expansão. Ou seja, eu preciso controlar, equilibrar isso aqui, né, pessoal? Eu preciso equilibrar. Veja bem, a quantidade de calor ela é positiva, certo? Mas ele está expandindo. Então,
o que acontece? Eu não posso alterar o número de colisões, não posso. Eu tenho que manter o número de colisões sempre inalterado. Então, pessoal, o módulo, aqui é muito importante isso aqui, ó, o módulo da quantidade de calor deve ser maior do que o módulo do trabalho. Veja o grau de importância disso aqui, galera. Isso aqui é muito importante aqui na tua expansão isobárica. A quantidade de calor, pessoal, que entra aqui tem que ser maior do que a quantidade de trabalho. Por quê, pessoal? Por quê, pessoal? Porque se o trabalho for maior, vai resfriar. E eu não quero que ele resfrie, eu quero que ele mantenha o grau de colisões. Então, a quantidade de calor, pessoal, que entra em número tem que ser maior que a quantidade de trabalho. Quando eu boto em módulo, assim, quando eu boto em módulo, galera, quando eu boto em módulo, é porque eu estou me referindo ao valor. Então, o valor de calor aqui tem que ser maior do que o valor do trabalho, para fins de eu conseguir manter a minha pressão constante. Veja, para tu gravar, se vai haver uma expansão, a tendência do gás é de resfriar. Mas na isobárica não pode. Para que eu vou repetir. Se está havendo uma expansão do gás, a tendência é de resfriar. Mas na isobárica não pode acontecer isso. Tá, pessoal? Não pode. Então, a quantidade de calor que entra tem que ser maior que aquele trabalho de expansão para poder manter as colisões inalteradas, tá? Então, é tudo positivo aqui. Agora aqui, ó, vem com o prof. Se eu estou comprimindo, galera, quando eu estava expandindo, o ΔV era maior. Então, aqui, ó, o meu ΔV, a variação do volume, é menor do que zero. O trabalho aqui, nós já sabemos, é uma compressão menor do que zero. Show! A quantidade de calor aqui, pessoal, numa compressão, veja bem, comprimir o gás, né? A quantidade de calor menor do que zero. Tá certo? Por quê, professor? Porque eu comprimo e a tendência é que o calor, então, saia de lá, né? Dado a tendência de aquecimento. Então, o calor vai sair, ele vai perder calor. Quando ele ganha calor, vou até colocar aqui, né, pessoal? Né? Esse calor entra. Vamos colocar aqui, ó, calor entra, para tu não te confundir. Depois, tu vai entender melhor. Aqui, o que acontece? O calor sai, então tá aí o sinal negativo, né? Bem, o ΔT vai ser menor do que zero também, e o ΔU, né, galera? E o ΔU vai ser menor do que zero também, certo? Agora, veja vocês, eu estou comprimindo, a tendência é o quê? É esquentar. Né? A tendência é esquentar, é aquecer, né? Tá? Mas eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, presta atenção, a quantidade de calor tem que ser em módulo maior do que o trabalho. Isso é o que confunde o pessoal. Veja bem, a tendência não é esquentar, mas quando eu comprimo, a tendência é esquentar. Não é verdade? É esquentar, professor. Mas eu tenho que retirar calor, fazer sair calor mais do que o trabalho que está entrando ali
para manter o número de colisões inalterados. Então, veja a importância de tu saber isso aqui, ó, que numa expansão isobárica é todo mundo positivo, mas vai ter sempre um valor maior de calor do que trabalho, seja na expansão ou na compressão. Vamos de novo? Qual é a tendência aqui do gás? É esquentar, não é verdade? Mas eu preciso fazer o quê? Não deixar que isso aconteça num valor maior para que eu consiga manter as colisões sempre na mesma taxa. Então, pessoal, é difícil, mas tu pode fazer um recurso mnemônico aqui, ó. Quando é uma expansão isobárica, é tudo positivo, mas o módulo, o valor da quantidade de calor que entra tem que ser maior daquela quantidade de trabalho que o gás está realizando. Na compressão isobárica é tudo negativo, pessoal. É tudo negativo. Mas a quantidade de calor que sai tem que ser maior do que o trabalho que entra. Senão vai mexer no número de colisões. E não pode. Tá certo? Então, isso aí é muito, muito especial. É muito especial. É sim algo complexo. O trabalho sob pressão constante. Do gráfico da esquerda, nós temos que partir da premissa que a tendência é o quê? Esquentar. E do gráfico da direita, nós temos que partir da premissa de que a tendência é resfriar. Para que não aconteça isso, a fim de mantermos o número de colisões inalterado e, consequentemente, o trabalho isobárico, né? O valor do calor que se entra aqui, que se injeta aqui, é maior do que o trabalho. E o calor que se retira aqui é maior do que o trabalho que está se aplicando sobre o gás. Show de bola? Nós vamos treinando isso aí. Pouca gente sabe, mas tu anota, volta o vídeo, pausa o vídeo e lembra, numa expansão a tendência era resfriar. E tu viu que aqui eu consegui, através disso aqui, ó, com que o gás não resfriasse. E numa compressão, a tendência é de aquecer. Mas através desse processo aqui, eu consegui manter aquela jogada do número de colisões ali inalterado. Tudo bem? Anota. Muito bem. Vamos para uma aplicação? Então, olha só, um gás ideal sofre a transformação do estado A para o estado B, conforme o gráfico de pressão, que está aqui multiplicado por 10⁶, newtons por metro quadrado, que é a unidade de pressão, correto? E aqui o meu volume, que está multiplicado em 10⁻⁻3. Vale lembrar, pessoal, que essa transformação é uma transformação isobárica. Então, eu gostaria que tu anotasse aí, ó, que na isobárica, que a gente acabou de ver, né, nós temos também uma equação que nos permite calcular o trabalho, né? Se tu quiser não usar a área do gráfico, tu pode fazer o trabalho é igual a quem? A pressão vezes a variação do volume, tá certo? Que, claro, que se tu abrisse isso aqui, seria trabalho igual pressão vezes volume final menos volume inicial. Aqui está, portanto, a equação que pode ser utilizada para uma transformação, pessoal, isobárica, tá? Lembrando aqui sempre que o meu trabalho vai ser em joule, né? Em joule, a minha pressão em newtons por metro quadrado e os meus volumes aqui em metro cúbico, tá? Claro, aí só
para tu entender. O que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui está acontecendo uma expansão, né, isobárica, né? Nós já sabemos que esse trabalho, ele é positivo, ele é realizado pelo gás, já estudamos isso, e que esta área, né, esta área, se eu quisesse, esta área aqui, ela me daria justamente o valor do trabalho. Tá legal? Bacana? Então lá vem a pergunta. Nessa transformação, ó, a temperatura, parará, e o trabalho é de parará. Bom, galera, simplesmente tu poderia calcular o trabalho por esta equação ou por base vezes altura, né? Então olha aqui, ó, o que eu posso falar, galera, da minha temperatura? Veja que eu coloquei aqui para ti, usando a lei geral, onde eu sei que volume de A sobre temperatura de A é igual ao volume de B sobre temperatura de B, e eu substituí aqui os valores de volume, né? E cheguei nessa relação, TB sobre TA igual a 3. Portanto, né, eu conseguiria concluir aqui que a minha temperatura em B, que é o estágio final, ela é 3 vezes a temperatura de A, certo? Mas eu também poderia, então já respondendo aqui que a temperatura triplica, eu poderia também, pessoal, ter pensado no produto PV. Olha aqui, ó, produto P vezes V, que é diretamente proporcional à temperatura. Então o que eu faria? Eu pegaria o estágio A, né? O estágio A, pressão de A vezes volume de A. Quem é a pressão de A aqui? É 1, né? Eu não vou usar o fator multiplicativo. E aqui quem é o volume de A é 1. Isso daria 1. E poderia pegar aqui, ó, o estágio B. Pressão de B, volume de B, igual a quem, pessoal? Quem é a pressão de B? Pressão de B também é 1. Eu não vou usar o fator multiplicativo, porque eu não quero um valor, né, de pressão. E quem é o volume? É 3. Olha lá, ó. Então isso aqui deu 3. Daqui para cá, 3 vezes, né? Então triplicou. Viste como é importante conhecer o produto PV? Aquilo que acontece com o produto PV é o que acontece com a temperatura, tá? Daqui para cá, aumentou 3 vezes. Cuidado e aprende isso. Agora, claro, para tu calcular o trabalho, olha aqui, ó, pressão vezes variação de volume. A pressão quem é? 1 vezes 10 na sexta, né, Pascal? E a variação de volume, 3 menos 1, que daria quanto, pessoal? 2, 10 na menos 3, né? E aí dá 2.000 joules, tá? Eu poderia tranquilamente também fazer aqui, ó, base vezes altura, não é verdade? 1 menos 3, 3 menos 1, perdão, 3 menos 1, 2 vezes 1, 2. E aí tu opera os fatores aqui, cuidado com os fatores multiplicativos, que é de 10 na quarta, né, pessoal? Tá? Perdão, 10 na terceira, me desculpem, 10 na terceira. Então daria 2 vezes 10 na terceira, que é justamente 2.000 joules, tá legal? Então triplica e 2.000 joules. Professor, eu não entendi como é que se chegou nessa relação de triplica. É só tu ver o que acontece com o produto PV, se ele aumenta ou se ele diminui. E como é que eu acho o trabalho, professor? Basta tu fazer ou a área do gráfico pressão por volume ou usar a relação para-isobárica. Show? Bacana, né? Deixa eu sair da lousa aí para tu anotar. Deixa eu limpar aqui, ó, para ficar mais nítido para ti. Aí, tá certo? E aí, então, tu copia. Agora, claro, né? Esse trabalho, importante também, né? Pelo gás, trabalho positivo. Show de bola, galera? Muito bem. Tá? O produto PV sempre, como vimos lá na aula anterior, na dica,
O produto PV é sempre diretamente proporcional à temperatura absoluta. Bacana? Show de bola? Vamos lá então. E agora, primeira lei da termodinâmica. Essa é muito importante, porque existe aqui uma convenção de sinais. Então, o que nós já falamos sobre termodinâmica? Relação entre calor e trabalho. Então, olha o texto. Durante uma transformação, o gás pode trocar energia com o meio sob pinta isso aqui, sob duas formas, calor e trabalho. Vimos isso, tá? Como resultado dessas trocas energéticas, a energia interna pode aumentar, diminuir ou permanecer constante, tá? Essa lei, pessoal, eu quero que tu grave aí, isso aqui já caiu em prova. Essa primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia, pessoal. Olha só, já pediram em prova isso para o aluno. A primeira lei da termodinâmica, que relaciona calor, trabalho e energia interna, é uma lei de conservação de energia. Pronto. Isso era a resposta. Agora, olha como é que ela pode ser enunciada, galera. Uma vez na vida, a gente pode ler isso aqui. A variação de energia interna ΔU de um sistema é expresso pela diferença entre a quantidade de calor trocada com o meio ambiente e o trabalho W ou tal, tanto faz, realizado durante a transformação. Então, olha aqui, variação de energia interna, né? Se eu deixo ela sozinha aqui, é o Q menos o trabalho. Ou então, como eu prefiro, a quantidade de calor, né, que entra ou que sai de um sistema termodinâmico é o trabalho mais ΔU. Show? Trabalho mais... Cuida com estes sinais aqui, por favor. Nós vamos ver isso agora, tá? Tudo bem? Então, professor, o que eu devo saber da primeira lei da termodinâmica? Que é uma relação entre calor, trabalho e energia interna. Que é uma lei de conservação de energia. Que é escrita que tal. Olha que bacana, né? Que tal. Lembra que aqui é um mais. E agora a gente vai ver os sinais disso aí, tá? Para cada uma das situações, galera. Tá? A gente vai precisar fazer uma análise criteriosa aqui de ver como é que essa primeira lei, que envolve calor, trabalho e energia interna, como é que ela se comporta, tá certo? Para isso, nós vamos aqui para o balanço energético. O que é o balanço energético, hein? O que significa isso, professor? Veja bem, meus amigos, o balanço energético, ele vai me dizer quando esse parâmetro será positivo, negativo ou nulo. Quando esse parâmetro será positivo, negativo ou nulo. E quando esse parâmetro será positivo, negativo ou nulo. É isso que eu vou fazer ali, tudo bem? Certo? Então, vamos fazer isso, tá? Se o gás, primeiro modelo, se o gás, tu já sabe isso, se o gás realiza trabalho, 2 pontos. Se o gás recebe trabalho, 2 pontos. E se o gás não troca trabalho, 2 pontos. Tá? Isso aqui eu fiz questão de escrever, né? Se o gás realiza trabalho, galera, acontece uma expansão. Muito bem. Lembra? Acontece um delta V positivo e o meu
trabalho vai ser positivo. Trabalho realizado pelo gás. Se o gás recebe esse trabalho, já falamos, né? Vai acontecer uma compressão, correto? E aí, então, o meu delta volume é negativo e o meu trabalho lá na fórmula será negativo. Então, cuida com isso, tá? Veja bem, eu estou começando a análise aqui com o trabalho, tá, galera? Primeiro de todos, para seguir o nosso esquema de aula aí. Agora, se o gás não troca trabalho, vai haver uma expansão? Não. Vai haver uma compressão? Não. Então, esse gás, galera, ele não varia o volume. Ah, professor, então se ele não varia o volume, não é mesmo? Seguindo a mesma lógica aqui, a variação do volume é zero e o meu trabalho será zero. Show! E como é que chama, hein? Aquela transformação onde não varia o volume. Ela é uma transformação o quê, galera? Ela é uma transformação isocórica. Tá bem? Ela é uma transformação onde não ocorre variação do volume. Então, eu teria Q igual a zero mais ΔU. Na verdade, eu poderia até colocar aqui para ti, né? Veja bem, eu poderia até colocar aqui para ti, ó, vou colocar embaixo aqui, se não varia o volume, ela é chamada de quê mesmo? Ela é chamada aqui de isocórica ou isométrica, como queira. E aí eu poderia escrever assim, ó, quantidade de calor é igual a quem? É igual ao ΔU. Tu viu que a equação toma um formato diferente, já que não tem trabalho. Ok? Bacana, né? Interessante. Agora, olha só. Se o gás recebe calor, vou escrever, tá? Se o gás recebe calor, a quantidade de calor é maior do que zero. Se o gás cede, pessoal, calor, se perde calor, hein? Se sai calor do sistema é menor do que zero. Mas, se este gás não troca, anota aí, não troca calor com o meio externo, isso aqui implica numa quantidade de calor igual a zero. Ah, e essa transformação, pessoal, ela recebe um nome. Ela é a transformação adiabática. Adiabática, aquela em que não há troca de calor com o meio externo. Tudo bem, pessoal? Olha aqui, ó. Então, vejam vocês que coisa interessante. Vejam vocês que coisa interessante. Aqui eu já coloquei o parâmetro trabalho igual a zero. Fechou? E aqui agora eu estou colocando o parâmetro Q igual a zero. E já vou te dizer como é que vai ficar a fórmula. Olha lá, se não vai ter no meu processo Q, eu vou colocar aqui o trabalho é igual a quem? Menos ΔU. Cuidado, porque isso aqui ele pode dizer que é numericamente igual. Viste? Porque não tem Q. Como é que é o nome disso, professor? É adiabática. Aqui eu tinha isocórica. Viu? E por fim, não menos interessante e não menos importante, se o gás aumenta, vem cá, se o gás aumenta a temperatura, olha aqui, se por alguma razão o gás aumentar a temperatura, o ΔU será positivo.
Se por alguma razão o gás diminui a temperatura, anota aí, temperatura, né? O nosso ΔU já vimos, menor do que zero. Mas se o gás não varia a temperatura, olha que interessante. Se o gás não varia a temperatura, pessoal, se ele não varia a temperatura, não varia a energia interna. E como é que se chama essa transformação, galera? Isso aqui é uma isotérmica. Show? Veja bem, quando o parâmetro nulo aqui, né? Ah, eu esqueci de uma coisa. Vamos colocar aqui que o ΔU será igual a zero, né? ΔU será igual a zero, portanto, né? Eu vou chamar isso aqui de isotérmica, né? E nota que a minha expressão fica assim, ó, Q igual ao trabalho, né? Viu? Ela tem uma forma de escrita. Então, galera, aqui o parâmetro nulo é o ΔU. Olha que interessante. Então, vamos retomar? Deixa eu sair da tela aqui só para tu analisar. Vamos lá então. Quando o gás realiza trabalho, trabalho positivo. Entro com valor positivo aqui na expressão. Quando o gás recebe, sofre o trabalho, trabalho negativo. Show! Mas quando ele não troca trabalho, não varia o volume, isocórica é o nome dela, e aí não tem esse parâmetro aqui. Show! A fórmula assume uma escrita. Entendi. Quando o gás recebe calor, esse valor é positivo. Quando o gás perde calor, este valor é negativo. Quando o gás não troca calor, esse valor é nulo. Essa é a famosa adiabática. Cuida, tá, pessoal? Porque ele não troca calor com o meio. Mas na adiabática, olha aqui, ó, pode sim variar a temperatura do gás. Show? Adiabática significa que não troca calor com o meio, mas pode variar a temperatura. E aí ela assume uma escrita. Tu não precisa decorar isso, desde que tu saiba a primeira lei. E, por fim, se aumentar a temperatura, ΔU positivo. Se diminuir a temperatura, ΔU negativo. Mas se não varia a temperatura, não tem variação na energia interna do gás. Então o parâmetro ΔU é zero, isotérmica. Fechado? Vamos retomar rapidão? Trabalho nulo, êmbolo não sobe nem desce. Trabalho nulo, isocórica. Ok. Quantidade de calor nula, adiabática. Ok. ΔU nulo, isotérmica. Vamos de novo. Trabalho igual a zero, êmbolo não sobe, êmbolo não desce. Isocórica. Show, não muda o volume. Quantidade de calor igual a zero, adiabática. Não troca calor com o meio externo. ΔU igual a zero, não muda a temperatura, isotérmica. Saí da tela, tu anota. Isso é fundamental na hora de trabalhar com a primeira lei. Show de bola? E olha quem está aqui, a adiabática. Aquela transformação onde não há trocas de calor com o meio externo. Olha aqui, pessoal, falamos sobre ela, né? Ela, em geral, é uma transformação muito rápida, né? Ela pode acontecer de duas maneiras, ou uma compressão muito rápida, ou uma expansão muito rápida. E olha só, embora o gás não tenha troca térmica com o meio externo, olha isso, a pressão, o volume e a temperatura
e a energia interna do gás variam. Põe isso no teu material. O aluno acha que por ser adiabática não vai mudar a temperatura. Pessoal, na adiabática não há troca de calor com o meio, mas pode sim acontecer e mudança em pressão, volume, temperatura e energia interna, claro, né? Porque isso aqui é intimamente relacionado com aquilo ali, né? A gente já sabe, tá bom? Então, olha só, quando um gás expande adiabaticamente, como qualquer outra expansão, tem trabalho, né? Ele efetua um trabalho, sendo necessário energia para efetuar. Nesse processo isotérmico, o gás tem que absorver energia térmica de uma fonte externa para poder efetuar esse trabalho. Se no processo adiabático não há essa troca de energia com uma fonte externa, o próprio gás é quem deve realizar o trabalho, porque à custa da sua própria energia, tá? Veja que interessante, galera. Veja que interessante o seguinte, né? Uma coisa muito interessante aqui, tu tem a isoterma, ó, T1. Ao longo dessa curva, a temperatura é constante. E aqui tu tem uma outra isoterma, ó, T2. Ao longo dessa curva, a temperatura é constante. Nota que a adiabática, ela é uma curva muito parecida, porém um pouco mais acentuada, né? E nesse processo está mudando a pressão, né, galera? Como tu bem pode ver, e está mudando o volume, né? Então é muito interessante que, claro, se nós pensarmos que o gráfico pressão por volume, a área, se eu conseguisse calcular essa área, ó, toda essa área varrida aqui vai me dar o trabalho. Mas vejam vocês, aqui o produto PV é constante, né? Na isoterma, ó, o produto P vezes V, ele não altera, ele é, ó, constante. Nessa outra isoterma, o produto PV também ele é constante, mas na curva adiabática, o produto PV ele não é constante. Então aqui, ó, nessa curva aqui, o produto P vezes V, ele não é constante, pessoal. Não é constante. Então como é que tu pode identificar, por exemplo, que essa curva seria uma adiabática? Basta tu fazer o produto PV e analisar que não é constante, tá legal? Então olha só, em toda a adiabática, galera, a quantidade de calor é zero e a expressão vem exatamente em encontro do que está escrito aqui, ó. Olha só, o próprio gás deve realizar trabalho à custa da sua energia. Então, quer dizer, eu poderia escrever aqui, ó, que o trabalho é igual, né, o módulo, perdão, do trabalho é igual à variação de energia interna, tá? O módulo do trabalho, certo? Tudo certo, galera? Então, lembra disso. Essa adiabática, ela pode vir expressa na prova como uma transformação muito rápida, uma compressão ou uma expansão muito rápida. E cuida, leva para a prova isso. Se eu vir uma curva assim, eu não me jogo achando que ela é uma isoterma, porque ela pode ser uma adiabática. Mas o que diferencia uma isoterma de uma adiabática é que a isoterma tem o produto PV constante. Se eu pegasse aqui, ó, pressão e volume, pressão 1 e volume 1, e pegasse aqui, ó, pessoal, pressão 2, né, e volume 2, tá? Na adiabática não daria constante, esses valores dariam alterados. Ao passo que na isoterma daria o mesmo valor. É uma baita dica para tu entender aí se a curva é ou não é adiabática, tá? Isso é bem legal, já caiu em prova, já caiu em vestibular. Essa adiabática, ela é geralmente muito rápida. O Enem já perguntou sobre isso, tá bom? Legal? Então aqui, ó, o gráfico PV
de uma adiabática é uma curva mais acentuada do que a isoterma, tá? Ó, quando tu aciona a válvula do desodorante aerossol, né, acontece uma expansão muito rápida e a temperatura diminui. Por isso que tu sente, né, o vapor gelado em contato com a pele e até o próprio frasco se resfria. Isso acontece também, né, galera, com o extintor de incêndio ou com a bomba de encher bola, tá? Então isso é muito especial, muito importante. Se for uma expansão adiabática, olha aqui, marca com o Dani. O que vai acontecer na expansão, né? Vamos botar aqui, ó, vai aumentar o volume, vai diminuir a pressão, vai diminuir a temperatura e vai diminuir a energia interna. Tu viu? O volume aumenta, ó. Ó, o volume aumenta, tá? Mas o resto diminui tudo. E claro, né? Quantidade de calor trocado com meio igual a zero. Bah, professor, tem sentido, porque se eu expando, eu diminuo o grau de colisão entre as moléculas, diminui a pressão, diminui a temperatura, que está intimamente relacionada com a energia interna. Mas numa compressão, hein? Numa compressão vai diminuir o meu volume. Se vai diminuir o volume, vai aumentar a minha pressão, aumentar o grau de colisão, né? Vai aumentar a minha temperatura, né? E vai aumentar a minha energia interna. Viste como é importante? Ó, aqui diminui o volume. E tu deves entender que tanto na expansão adiabática quanto na compressão adiabática, a nossa quantidade de calor trocada com o meio externo é nula, tá certo? Marca isso aí, por favor, então, super importante, tá legal? Super importante tu anotar. Deixa eu sair da lousa para tu anotar ali os parâmetros que vão mudar, tá? Extintor de incêndio, uma bomba de encher bola também, né? Faz ali compressões adiabáticas, tá? Tudo certo? Então aqui, ó, anota isso aqui. Não cai na do vestibular. Ele acha que porque não troca calor com o meio, não pode mudar a temperatura. Está mudando sim. Fechado, galerinha? Que bacana. Que legal. Anotou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três para os senhores anotar aí. Essa adiabática que pode ser, então, dois tipos, né? Dois tipos, ou compressão ou expansão. Vamos lá? Um extintor de incêndio de gás carbônico é acionado e o gás liberado para o ambiente. Ali, ó. Analise. A figura ilustra uma expansão, né? Muito rápida. Opa! Já matei. É uma expansão adiabática, né? Olha aqui, caracterizada, ele falou, por ser adiabática. Por quê? Olha agora, olha agora. Em uma transformação adiabática, a transmissão de calor entre o gás e a vizinhança é muito grande. Ih, como assim? E o trabalho realizado é igual à variação de energia interna. Isso está certo, pessoal? Pensa um pouquinho. Tá certo? A transmissão na adiabática. Veja, a adiabática é aquela em que não há troca de calor com o meio, né? Ele disse que a transmissão de calor entre o gás e a vizinhança é muito grande. Opa! Então isso já tem um problema, né? Então vamos lá? Primeira asserção é verdadeira, né? Pois numa expansão muito rápida não há tempo para troca de calor, tá? Agora, a segunda, ela é falsa, porque olha aqui, ó, na transformação adiabática não existe troca de calor entre o gás e a vizinhança. E o trabalho é igual em módulo, lembra que eu te falei? O trabalho é igual em módulo à variação de energia interna, tá bom? Então, veja só, a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa porque contém ali um problema grave na justificativa. Tudo tranquilo?
Tudo de boa? Anota, revisa isso aí, que é bem importante sobre a adiabática. Chegamos nas transformações cíclicas, né, pessoal? Ora, o que é uma transformação cíclica? É aquela onde o estado final, né, de uma transformação gasosa qualquer, né, ele é igual ao estado, o que é, pessoal? Ao estado inicial, ou seja, o gás retorna ao estágio inicial, tá certo? E aí, claro, todas aquelas grandezas envolvidas a gente vai ter que analisar aqui de maneira crucial. Veja bem, olhe para essa primeira figura, pessoal. Um diagrama de pressão por volume. O gás saiu aqui do ponto A, então fez uma expansão isobárica. Vamos colocar aqui, ó, expansão isobárica. De B para C, o que ele fez? Diminuiu a pressão, mas manteve o volume. Então aconteceu aqui uma compressão, né? Isocórica, perfeito? Nesse trajeto aqui. De C para D, houve aqui uma compressão, porque diminuiu o volume, né? Isobárica. E de D para A, não é, galera? De D para A, houve o que aqui? De D para A, uma expansão, correto? Isocórica, né? O volume não mudou. Então, eu coloquei para ti todas as etapas aqui, tá? De A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Ele pode te perguntar duas coisas interessantes aqui, tá? Primeiro, cada uma das transformações, o nome de cada uma delas, e ele também pode te perguntar aqui o trabalho que aconteceu no ciclo. Então, super importante tu destacar aqui, ó, que o trabalho do ciclo, pessoal, ele é numericamente igual à área, mas de quem, gente? A área do ciclo, da figura geométrica que aquele ciclo define. Neste caso, seria um retângulo, base vezes altura, tá? Ó, trabalho positivo quando o ciclo é horário. Sentido horário, trabalho positivo. O calor, nesse caso, é que vai ser convertido em trabalho. Ou seja, entra foguinho ali e o êmbolo sobe, tá? Nesse processo aqui, o trabalho é às custas do calor. Agora aqui, não vou escrever o nome de cada uma das transformações, mas o ciclo ele é anti-horário, então o trabalho é negativo. Então, é o trabalho aqui que promove o que? Calor. Então, ó, calor às custas de trabalho. Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, calor, ou melhor, trabalho, vamos colocar aqui, ó, trabalho às custas do calor. E aqui, galera, aqui nós temos calor, né? Obtive calor às custas de ou do trabalho, como queira, tá certo? E é somente a área do ciclo, somente, olha aqui, ó, a área do ciclo. Nota, meus queridos, se ele perguntasse qual é o trabalho de A para B, tu deveria fazer toda esta área aqui, ó, de A para B, ou melhor, de B para A, desculpem, de B para A, toda esta área até lá embaixo, olha aqui, ó, toda esta área definida, se ele pedisse o trabalho de B para A. Mas quando ele falar no trabalho do ciclo, é só a área do
ciclo. Se ele pedisse o trabalho de D até C, pessoal, seria, olha só, toda esta área aqui, ó, definida até aqui embaixo, de D para C. Aí eu desprezo aquilo lá em cima, tá? Mas, repito, se ele falar da área do ciclo, ele está falando do trabalho do ciclo. Sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Então, lembra disso. Olha aqui, ó. Sempre que tu vires uma transformação cíclica, sempre que tu vires uma transformação cíclica, como o estado inicial é igual ao final, o delta U será igual a zero, porque o teu delta T também será igual a zero. Não vai ter variação de temperatura, tá? Nem variação de energia interna. Então, pessoal, tu pode já levar pronto isso aqui para a prova, ó. Como não tem delta U, lembra da primeira lei? Eu vou ter o trabalho como sendo igual à minha quantidade de calor. Ou um se transforma em outro, ou outro se transforma em um, né? Como a gente viu aqui embaixo. Olha só, calor, trabalho às custas do calor e calor às custas do trabalho, tá? Então isso é bem importante, pessoal. Sempre que tu vires uma cíclica, como o estado final coincide com o estado inicial, delta U igual a zero, delta T igual a zero, e a gente chega nessa expressão aqui, lá da primeira lei da termodinâmica, tá bem? Trabalho às custas do calor e calor às custas do trabalho. Tudo bem? Queridos, anota, por favor, que isso é bem importante, é um tópico especial sobre a transformação cíclica. Bora lá aplicar então? Vamos ver como é que isso funciona? Em um estudo do ciclo termodinâmico sobre um gás que está sendo testado para uso num motor a combustão no espaço, é mostrado esse diagrama. Olha, pessoal, pressão por volume. É aquele diagrama que mais vai aparecer na tua prova. Muito grande a possibilidade de aparecer o diagrama pressão por volume. Lembra que ele traz uma propriedade de área do gráfico ser igual ao trabalho, né? Se expansão, trabalho positivo. Se compressão, trabalho negativo. Tá. Olha agora. Se ΔE int, ele chamou assim, ΔE int, a variação de energia interna do gás. É o nosso famoso, pessoal, delta U. E isso aqui é uma transformação cíclica. Tem que lembrar disso, né? Olha bem. E Q é o calor associado ao ciclo, analise as alternativas. Veja bem, ele quer saber quanto vale a variação de energia interna e quanto vale a quantidade de calor. Buenas, acabei de te dizer que numa transformação cíclica, lembra, a variação de energia interna, olha lá, é nula. Lembra que a gente comentou para um ciclo, e ele pediu em relação ao ciclo. O ΔU é zero. Então, quer dizer, se o teu ΔU é zero, como a gente viu, né? O ΔT também é zero, a gente chega nessa simplificação aqui. Não é verdade? Que o Q é igual ao trabalho, né? Lá da primeira lei da termodinâmica, certo? Então, pessoal, como esse ciclo ele está no sentido que anti-horário, olha aqui, anti-horário, né? Tanto trabalho quanto calor é negativo. Ou seja, meus queridos, se o trabalho aqui do ciclo anti-horário, lembra disso? Anti-horário, eu tenho um trabalho menor do que zero, ou um W menor do que zero,
o valor do meu Q será menor do que zero. Ou seja, sai calor, né, pessoal? Tá bem? Então nós temos variação de energia interna igual a zero e a quantidade de calor, né, menor do que zero, já que a partir do trabalho eu consegui concluir. Tá legal? Bacana? Então, primeira parte de termodinâmica, onde a gente viu a primeira lei, o balanço energético, ok? As relações entre calor, trabalho e energia interna, a transformação adiabática e a transformação cíclica. Sempre deixa isso bem fresquinho na cabeça. Voltaremos com a segunda lei da termodinâmica. Um abraço do Dani.